Lá nas margens da Baía de Guanabara, no meio de um bairro residencial, existe uma construção bem pequena, mas com uma história muito importante. Foi através dessa construção que o progresso chegou ao nosso país, mudando para sempre a forma como as pessoas e as cargas eram transportadas por aqui. Você quer saber tudo sobre a primeira estação ferroviária do nosso país? Então vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um dos marcos do desenvolvimento do nosso país. É a estação ferroviária de Guia do Pacobaíba, que antes se chamava Mauá e fica no fundo da Baía de Guanabara, no município de Magé, no Rio de Janeiro. Apesar de pequena, essa estação teve uma importância muito grande, porque ela fez parte da primeira ferrovia do Brasil e a terceira da América Latina, que foi a Estrada de Ferro Mauá. Inclusive foi de lá que partiu a primeira viagem de trem solo brasileiro. Mas por que essa estação foi construída exatamente nesse lugar, tão distante do centro do Rio? Quais os destinos atendidos por essa ferrovia? E como ela está hoje em dia? Nesse vídeo a gente vai explicar tudo isso e muito mais sobre essa estação histórica. Mas antes de continuar, eu peço a você que deixe o like aqui pra gente, para fazer com que essa história não fique esquecida e seja mostrada para outras pessoas. E se você gosta de conhecer fatos interessantes sobre o nosso país, então não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque sempre trazemos conteúdos como esse aqui para você. Antes de falar sobre a construção dessa estação, é importante entender o que era que estava acontecendo no mundo naquela época. Lá no início do século XIX, a Inglaterra vivia a Revolução Industrial, com novas tecnologias surgindo o tempo todo, e entre elas estavam justamente as ferrovias e as locomotivas a vapor, que fizeram com que o transporte de cargas e passageiros ficasse muito mais rápido. E é claro que todo o país também queria ter uma ferrovia, já que ela era um dos símbolos do desenvolvimento. Quem quisesse se igualar aos países de primeiro mundo precisava aderir a essa nova tecnologia. E o Brasil não ficou de fora dessa. Entre 1837 e 1839, tiveram algumas tentativas de criar uma ferrovia por aqui, mas acabou não dando muito certo, principalmente pela falta de financiamento, já que esse era um projeto muito caro. Até que em 1852, um grande empresário brasileiro chamado Irineu Evangelista de Souza decidiu investir nesse ramo e construir uma linha que ligasse o Rio de Janeiro até o Vale do Paraíba e a província de Minas Gerais. Isso porque essas regiões eram grandes produtoras de café, que era o principal produto de exportação brasileira. Então a ferrovia ia acelerar o escoamento dessa produção até o porto do Rio de Janeiro, e ia acabar com as viagens de mula feitas pelos tropeiros, que eram muito demoradas e cansativas. Só que essa estrada de ferro não ia começar no Rio de Janeiro, e sim na freguesia de Guia, no município de Estrela, que hoje é Magé. Antigamente existia um pequeno porto nesse lugar, o Porto de Mauá. Por isso a estação que foi construída lá recebeu esse nome. E essa localização às margens da Baía de Guanabara não foi escolhida por acaso. A estação de Mauá ia servir como um ponto de integração entre barcos e o trem. Os passageiros iam embarcar nos barcos a vapor lá no pier do Largo da Prainha, no Rio de Janeiro, e quando eles chegassem no Porto de Mauá, seguiriam até a estação para pegar o trem e continuar o trajeto até Fragoso, o ponto final da primeira etapa dessa linha que tinha 14 km. O projeto foi um sucesso, tanto que apenas 2 anos depois, no dia 30 de abril de 1854, o primeiro trecho ferroviário do Brasil foi inaugurado. Nesse dia tiveram várias comemorações na estação Mauá, vários discursos, até o imperador Dom Pedro II estava presente. E depois de tudo pronto, a locomotiva Baronesa puxou a primeira composição numa viagem de 23 minutos, até a estação de Fragoso, onde a festa continuou. Inclusive foi lá que o imperador deu a Irineu o título de Barão de Mauá, justamente por ele ter realizado essa obra tão importante para o país. Também foi criada a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis, que era a empresa responsável pela gestão de todo esse sistema. E ela tinha Petrópolis no nome porque esse era justamente o próximo objetivo do Barão de Mauá: levar os trilhos até o alto da serra e fazer a ligação com essa cidade. Tanto que em 1856, apenas 2 anos depois da inauguração, a linha foi estendida até a raiz da serra, onde hoje está a estação de Vila Inhomirim.
Nessa época, o percurso entre Raiz da Serra e Petrópolis era feito em carros de tração animal, pela estrada que já existia por ali. O trem só chegou até lá em 1883, mas por uma outra empresa, a Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, que usava um sistema de cremalheiras para subir a serra. Então os passageiros que vinham do Rio de Janeiro tinham que fazer outra baldeação em Raiz da Serra, porque os trilhos usados pelas duas empresas tinham larguras diferentes. E esse problema só acabou em 1888, quando a Estrada de Ferro Mauá foi comprada pela Príncipe do Grão-Pará e todas as bitolas foram padronizadas. Foi nesse período também que o Porto de Mauá foi modernizado. O antigo porto de madeira foi substituído por outro de ferro, e até uma nova estação foi construída em 1896, no lugar daquela que foi feita para a inauguração do primeiro trecho ferroviário. Só que em 1898 a ferrovia mudou novamente de dono. Dessa vez foi comprada pela Estrada de Ferro Leopoldina. Tudo estava indo muito bem na estação de Mauá e na primeira ferrovia do Brasil, até que um fato deu início à decadência desse trecho. A Estrada de Ferro Leopoldina construiu um trecho que ligava a estação Barão de Mauá, lá no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, até a estação de Piabetá, um pouco mais de 4 km antes da estação Raiz da Serra. Então era possível seguir de trem direto do Rio de Janeiro até Petrópolis, sem precisar fazer o trajeto de barco até o porto de Mauá. E com essa mudança, o trecho entre Mauá e Piabetá acabou virando apenas um ramal. Até que em 1926, as linhas de barco entre o Largo da Prainha e Mauá foram desativadas por conta do baixo movimento. E a primeira estação do Brasil passou a ser atendida apenas por trens locais. Mais tarde, em 1945, o nome da estação foi mudado para Guia de Pacobaíba, em referência à freguesia que existia ali e que era atendida pela estação. E nessa mesma época já dava para ver os primeiros sinais de abandono, como um desgaste no antigo pier que recebia os barcos vindos do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, em 1954, a estação de Guia de Pacobaíba foi tombada pelo IPHAN, bem no ano do seu centenário, por causa da importância que ela tinha para o patrimônio ferroviário do país. Só que em 1962, o inevitável aconteceu. O serviço de trens foi extinto nesse trecho e a estação foi abandonada. Hoje em dia ainda existe uma parte dessa primeira ferrovia que continua em funcionamento, que é o trecho entre Piabetá e Fragoso, operado pela Supervia para o transporte de passageiros. Inclusive a estação de Fragoso, que era o ponto final da Estrada de Ferro Mauá nos 2 primeiros anos, continua funcionando até hoje, assim como a estação Vila Inhomirim, a antiga Raiz da Serra. Já a estação Guia de Pacobaíba foi recuperada várias vezes durante esses anos, como por exemplo em 2004, quando foi comemorado os 150 anos da ferrovia no Brasil. Só que no ano seguinte ela já estava abandonada de novo. Em 2010 foi feita outra restauração e ainda colocaram a réplica da Baronesa em frente à estação. Vale lembrar que a Baronesa original está no Museu do Trem do Rio de Janeiro. E parece que a situação está melhorando, porque em 2021 a Prefeitura de Magé colocou vigilantes na estação e passou a fazer a limpeza do local. Eles também criaram um projeto que oferece visitas guiadas ao complexo ferroviário para os alunos da rede municipal, com direito até a guias caracterizados como o Barão de Mauá e sua esposa Maria Joaquina. Lá esses estudantes conhecem todo o patrimônio ferroviário do local, como a estação, a antiga rotunda que girava os trens, os trilhos com a réplica da locomotiva, a casa do agente e as ruínas do pier. Enfim, mesmo sendo tão pequena, a estação de Guia de Pacobaíba, ou Estação Mauá, teve uma importância muito grande para o desenvolvimento do país, já que era o ponto inicial da nossa primeira ferrovia, o primeiro passo para a expansão desse modelo de transporte por todo o país. Vale lembrar que o próprio Dom Pedro II e a família imperial passaram várias vezes por essa estação nas suas viagens para Petrópolis. Só que hoje em dia as condições dessa estação não são das melhores, assim como a maior parte do patrimônio ferroviário brasileiro. E isso mostra pra gente que algo precisa ser feito para preservar a nossa história, para que as próximas gerações tenham o direito de conhecer o local onde partiu a primeira viagem de trem do nosso país. Se você gostou desse vídeo, achou que essas informações são importantes, então deixa o like aqui pra gente e se inscreva no canal, porque assim você vai continuar recebendo o nosso conteúdo e aprendendo cada vez mais sobre o Brasil. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Lá a gente conta a história dos municípios brasileiros. Já são mais de 300 municípios apresentados.
Aqui do lado eu vou deixar 2 sugestões de vídeos no nosso canal, então não saia daqui sem assistir esses outros 2 e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo.